Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 10, verso de número 1, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra ela era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram os 21 dias ou as 3 semanas inteiras. Verso número 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, só eu contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi as tuas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. Verso de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Verso 19. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, sedentos pela Tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, através da Tua palavra, que tem o poder de mudar a nossa história, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos, realizando o culto da ceia do fortalecimento. E a ceia do fortalecimento, ela está baseada no livro de 1 Reis, capítulo 19, quando Elias, ele foge da ameaça de morte de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não era qualquer uma. Jezabel era uma mulher maligna, era uma mulher perversa, era uma mulher, enfim, que não temia a Deus. E ela já havia mandado matar todos os profetas do Senhor, a ponto de restar apenas o profeta Elias. E ela então, por ter matado os outros, ela disse: eu também vou matar esse rapaz, eu vou matar esse profeta também. Porque a Bíblia diz que que Elias, lá no Monte Carmelo, ele chama os profetas dela, os profetas de Baal, os profetas de Azera, para que o povo tivesse o entendimento de quem é o Senhor. E a Bíblia diz então que Elias orou, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, o povo entendeu que só o Senhor é Deus, e a Bíblia diz que Elias então dá uma ordem para matar
todos os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então, quando Jezabel soube dessa notícia, ela mandou que matassem Elias. Elias então foge para salvar a sua vida. E a Bíblia diz, num determinado momento desta fuga, ele se sente fraco, ele se sente cansado, e ele pede para si a morte, ou seja, ele entrou num quadro de depressão. Só que louvado seja Deus, que na hora da depressão, ele recorreu a quem podia ajudar, quem podia fortalecê-lo, e foi o próprio Deus. E a Bíblia diz, quando ele fala com Deus, Deus apresenta para ele esses dois elementos, o pão e a água. E a Bíblia diz que ele comeu aquele pão, bebeu aquela água, e foi fortalecido pelo Senhor, e continuou a sua caminhada, até o dia que o Senhor o levou para si, o Senhor o levou para o céu. Um homem que não provou a morte, ele foi arrebatado, ele foi levado para o céu. E nós vemos aqui um texto, onde nós vemos a história de um rapaz, chamado Daniel, que também viveu o seu conflito, também viveu o seu momento de perseguição. E a Bíblia diz então que Daniel ele foi levado para Babilônia, ainda pequeno, ainda novo. E ali ele foi aprendendo, a cultura daquele lugar, ele foi aprendendo ali, tudo que havia ali na Babilônia, a cultura da Babilônia, o idioma da Babilônia, enfim. Só que quando ele estava ali forte, quando ele estava já na sua juventude, o rei então começa a separar homens para ajudá-lo no reino. E um desses era Daniel. E Daniel então ele se destacou no meio daqueles homens. No meio de 120 homens, Daniel decidiu ser diferente. O rei ofereceu para Daniel um banquete. As comidas, as melhores comidas, os manjares que haviam ali, que eram tirados da própria mesa do rei. E Daniel então ele intentou, ele fez um acordo com o homem que ia servir aquele alimento. Ele disse, olha, vamos fazer um trato. Eu vou ficar durante 10 dias. Vou comer só legumes. Depois desses 10 dias, você tira o resultado. A Bíblia diz que ao cabo de 10 dias, a aparência de Daniel e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram mais formosas do que aqueles homens que comeram do manjar do rei. Ou seja, eles fizeram um propósito. Verbalmente com o homem, mas espiritualmente com Deus. E Deus honrou, porque eles decidiram ser diferentes. Só que esses homens, mas destacando Daniel, todos eles passaram por perseguições, passaram por lutas, mas em todas elas eles viram a mão de Deus se manifestar. Tudo isso porque decidiram ser diferentes. A Babilônia, ela, trazendo para os nossos dias de hoje, é um mundo que nos oferece pratos, nos oferece manjares, nos oferece coisas agradáveis aos nossos olhos, mas para um lado é para que nós venhamos desviar, para que nós venhamos sair do propósito e deixarmos de receber a promessa que nos está feita pelo próprio Deus. E para também tirar principalmente a nossa comunhão com o nosso Deus. A Bíblia diz então que eles continuaram sendo fiéis a Deus. Mesmo perseguidos, continuaram fiéis a Deus. Mesmo lançado em cova de leão, continuou sendo fiel a Deus, o caso de Daniel. E os seus amigos
mesmo sendo jogados dentro da fornalha de fogo, continuaram sendo fiel a Deus. E isso fez com que eles saíssem ilesos, não fossem queimados e nem Daniel fosse devorado por leões. Tudo isso porque decidiram ser diferente. Então o crente, ele tem que ser um crente diferente. O mundo, quando olhar para mim, para você, tem que falar: opa, tem alguma coisa diferente nesse rapaz, nessa irmã, tem alguma coisa diferente. É uma maravilha quando alguém diz: ô fulano, você é crente? Se alegra com isso. Você é crente? Se alegra com isso. Porque eles estão vendo alguma coisa diferente. Mas há um perigo quando alguém diz: uai fulano, você não é crente? Ou seja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando alguém pergunta: uai fulano, você não é crente? Porque crente não faz isso. Crente não mente, crente não fofoca, crente não prostitui, crente não é pegador, crente, enfim, é diferente. Então quando alguém diz: fulano, você é crente? Louvado seja Deus. Mas quando alguém: uai fulano, você não é crente? Daniel, então, com seus amigos, eles decidiram ser diferentes. E todos que se levantaram sempre procuraram alguma coisa que acusasse esses homens. Mas não encontraram. Porque eles continuaram sendo fiéis a Deus. Mesmo em meio às afrontas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às ofertas, continuaram sendo fiéis a Deus. A Bíblia diz então que esse texto que nós lemos, Daniel, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. A palavra de Deus veio, ele teve uma visão. E a Bíblia diz que ele teve uma visão. E ele entendeu aquela visão. E aquela visão falava de um grande conflito que ia acontecer. De algo que ia acontecer. Mas Deus já estava, enfim, pronto, atento a ouvir o que Daniel sempre fazia 3 vezes ao dia. O que ele fazia? Daniel orava. Daniel falava com Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Porque a oração, ela tem esse poder de nos tornar mais íntimos, mais próximos de Deus. Então, se você quer ser íntimo de Deus, tenha uma vida constante de oração. Porque quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, o rei disse para Daniel: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, pode te livrar? Ele não disse: o Deus a quem tu, só na hora que a situação aperta, pode te livrar. O Deus a quem você só busca só no domingo pode te livrar. O Deus a quem você busca só na quarta pode te livrar. Não, o Deus a quem você busca continuamente. Então Daniel estava em constante oração. Daniel estava em constante comunhão. Daniel não tinha tempo ruim para ele cultuar o Deus dele. A Bíblia diz que Daniel então teve essa visão. E para que o povo não sofresse os danos desse conflito, a Bíblia diz que Daniel foi falar com Deus. Ele começou a orar a Deus. E a Bíblia diz que ele ficou 21 dias orando. 21 dias falando com Deus. 21 dias em busca da sua resposta. Porque toda oração, ela tem resposta. Mas Daniel insistiu. A resposta não tinha chegado ainda, mas mesmo assim ele continuou orando.
Passou um dia, a resposta não veio. Daniel foi orar. Passou 2 dias, a resposta ainda não veio. Daniel foi orar. Passou 1 semana, a resposta não chegou e Daniel foi orar. Tem pessoas que passam um dia, a resposta não chega, ele já quer desistir, ele já quer parar, ele já quer desanimar, ele já quer chutar o balde. Temos que ser perseverantes naquilo que queremos, temos que ser perseverantes na oração. A Bíblia diz: perseverai nessas coisas, e uma delas é a oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. A nossa oração tem que ser constante. A Bíblia diz então que Daniel, passa-se 2 semanas e nada, ele continua orando. Passa-se 3 semanas, de repente eu imagino o céu se abrindo e um anjo parando na frente de Daniel. Glória a Deus. O anjo Gabriel, ele para na frente de Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou seu coração a buscar a compreensão, a se humilhar diante do Senhor, foram ouvidas as suas palavras. Eu estava trazendo a resposta, mas no mundo espiritual houve um conflito, houve uma batalha espiritual, mas Deus enviou o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, e por isso eu estou aqui. Trouxe a resposta. Mas a Bíblia diz que tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi realizado, foi por causa da oração. E toda oração ela tem resultado, ela tem resposta. E o que aconteceu? Qual que foi o resultado? Olha o que a Bíblia diz. O anjo falou: você aplicou o seu coração. Você aplicou o seu coração a buscar. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, você entrega tudo, você se derrama, você aplica o seu empenho, o seu esforço naquilo. E isso geralmente vai trazer um cansaço, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque a Bíblia diz que Daniel ele obteve alguns resultados do seu propósito, da sua oração. Olha o que ele diz: só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Ou seja, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai fazer na minha e na sua vida aquilo que Ele não faria na vida de qualquer um. Porque não é qualquer um, não é qualquer um que está disposto a ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus vai nos gerar inimizade com o mundo, vai nos gerar inimizade com o inferno. E isso é só para quem tem coragem. Porque a Bíblia diz claramente, olha o que o texto diz: só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Não obstante, caiu sobre eles grande temor
e fugiram e se esconderam. Ou seja, Deus não vai dar algo para alguém que Ele sabe que lá na frente a pessoa vai, ó, como diz por aí, meter o pé, sai fora. Deus não vai entregar nada na minha mão se Ele vê que quando eu receber, opa, agora já recebi, já estou, satisfeito, agora perna para quem te quer. Não preciso mais continuar orando, não preciso mais continuar cultuando, não preciso mais continuar buscando a presença desse Deus, porque Ele já me deu o que eu queria. Então, quando nós desenvolvemos essa intimidade com Deus, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele não faria na vida de qualquer um. Agora a pergunta é: você está disposto a passar por esse processo? Porque isso aqui é um processo, e o processo muitas vezes ele é doloroso. O processo muitas vezes vai ter momento que você vai se sentir só, mas entenda uma coisa, o próprio Deus falou: Daniel, não temas, não temas, paz seja contigo. O que ele estava? Não temas, Daniel, porque eu, o príncipe da paz, estou com você nessa caminhada. Eu, o príncipe da paz, não vou te desamparar. Eu, o príncipe da paz, estou do seu lado para te levar até a sua vitória. Tem alguém que crê nessa palavra? Então glorifique esse Deus, então aplauda, então exalte o nome dele nessa noite. A Bíblia diz que Daniel então disse: só eu, Daniel, tive aquela visão. Aí a Bíblia diz que Daniel diz assim: fiquei pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Hoje é o dia da ceia do fortalecimento. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e o meu semblante desfigurou. Não retive força alguma, contudo ouvi a voz das tuas palavras. Ou seja, o resultado da entrega de Daniel, o resultado da oração de Daniel, fez com que ele tivesse sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas Daniel só orou? Não. Ele orou e jejuou. Ele orou e porque era um grande conflito, e ele estava em consagração. E Jesus certa feita disse que há algumas castas de demônios que só saem com jejum e oração. E quando Daniel começou a falar com Deus, estava em consagração, em jejum, a Bíblia diz que houve uma batalha no mundo espiritual, que foi aonde o diabo tentou reter, tentou impedir com que a resposta de Deus chegasse até Daniel. Mas devido à sua consagração, devido a aplicar o seu coração, a buscar ao Senhor, a se humilhar em consagração, a Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor. Ele teve sensibilidade à voz de Deus. Então, às vezes a pessoa diz: olha, eu não estou ouvindo Deus falar nada. Deus não fala comigo. Deus não levanta nenhum profeta para falar comigo. Deus não levanta ninguém para entregar algo para mim. E nem diretamente comigo Deus quer falar. Falta intimidade, falta oração. Bom, vigia lá, se vocês não vão cair, não vão machucar. Então
falta intimidade, falta ter mais busca, falta ter mais empenho. E Daniel aplicou o coração. Então ele teve o quê? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade. E o que Deus quer, o que Deus deseja, é homens e mulheres, jovens e crianças, que tenham sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz não, que ele diz: e eu ouvi as suas palavras. Muitas vezes os nossos ouvidos são sensíveis para ouvir tanta coisa que não presta, tanta coisa que não vai ser bênção para a nossa vida, e nós o quê? Atentamos o nosso ouvido para isso. Mas Deus quer que nós venhamos ter sensibilidade para ouvir a voz dele. Mas para isso, consagração e oração. É por isso que Daniel teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus e para ver aquilo que Deus não mostraria para qualquer um. Olha o que a Bíblia continua dizendo, verso número 12. Então me disse: não temas, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Foram ouvidas o quê? As tuas palavras. Diga: Deus ouve a minha oração. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Diga: por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha o resultado. Quando Daniel ele aplicou o coração, ele se empenhou a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que por causa das suas palavras eu desci ao Senhor. Ou seja, Deus vai guerrear as batalhas e os conflitos por minha e por sua causa. Então, por causa da sua vida, por causa da sua oração, por causa do seu empenho, por causa da sua consagração, Deus vai guerrear as suas guerras. É aquilo que o próprio Deus diz: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por vós. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ou seja, os conflitos virão, as batalhas virão, mas a Bíblia diz claramente: podem se levantar 11.000 demônios, 1.000 caem à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Se você crê, então aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É por causa da sua palavra, por causa da sua oração, é que eu vim. A sua oração tem o poder de atrair a presença de Deus. O seu clamor tem o poder de atrair a presença de Deus. Então a oração, ela tem este poder de Deus fazer na sua vida, de te mostrar algo que não mostraria e não faria na vida de qualquer um, e tem o poder de te fazer ter sensibilidade para ouvir a voz desse Deus, e também colocar o céu para trabalhar ao seu favor. Deus enviou anjos, neste caso, para enviar resposta para Daniel, e enviou anjos para guardar Daniel dentro da cova dos leões. Então entenda uma coisa, olha o que a Bíblia diz: o anjo do Senhor, ele acampa ao redor
guardar, para livrar aqueles que temem o Senhor e o amam. Então, quando você teme ao Senhor, quando você ama o Senhor, quando você busca intimidade com o Senhor, Ele coloca um anjo para te guardar. Amém. Glória a Deus. Aonde você vai, tem um anjo para te guardar. Mas vai ter momento que Deus não vai mandar anjo. Não, pastor. Não. Tem momento que é o próprio Deus que vai descer e vai ter que guiar a sua causa. É o próprio Deus que vai entrar na história. Obrigada, meu Deus. É o próprio Deus. A Bíblia diz que está lá Pedro na cadeia. Tudo isso porque tinha intimidade com Deus. Estava Pedro na cadeia, algemado. Tiraram as roupas dele. Algemado. De repente, a Bíblia diz que a igreja estava em oração. A igreja estava em oração pela vida de Pedro. Então é por isso que você tem que orar pela sua casa, orar pela sua família. Porque quando a igreja orava pela vida de Pedro, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá na cadeia onde Pedro estava. O anjo chegou, quebrou as cadeias e disse: Pedro, pega a sua roupa e vamos embora. Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Então a importância da oração, da intercessão, melhor dizendo, que além de te fortalecer, além de te abençoar, vai abençoar aqueles a quem você tem colocado na intercessão. Sim, glória a Deus. Então há um poder grande na intercessão. A Bíblia diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, aí a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou a história dele, por causa de uma oração. Então ore ao Senhor, não perca a prática da oração, mas orem, mas em alguns momentos vai ser necessário você se consagrar, porque é uma batalha no mundo espiritual, tentando impedir, tentando parar, tentando bloquear a bênção de Deus na sua vida. E aonde a batalha que eu disse, as batalhas geralmente geram desgaste, geram cansaço, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Você tem um Deus que te fortalece. Então, por sua causa, Deus vai pôr o céu para trabalhar ao seu favor. Deus vai colocar anjo para te guardar. Aí a igreja orou, o anjo foi lá e libertou Pedro. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo também foi preso. Depois de ter tomado uma surra, foi preso. Ele e o seu companheiro de ministério, Silas, estavam os dois numa cadeia de segurança máxima, um presídio de segurança máxima, algemados, os pés, as mãos. A Bíblia diz que nesse dia, à meia-noite, ao invés deles reclamarem, ao invés deles murmurarem, a Bíblia diz que eles começaram a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz então que houve um terremoto naquele lugar, ou seja, o próprio Deus entrou na história, mandou um terremoto naquele lugar. Sabe o que aconteceu? As cadeias foram quebradas, as algemas, os grilhões foram quebrados, as portas foram arrebentadas, porque Deus entrou na história e libertou os seus servos. Mas tudo isso porque Paulo também, como Pedro também, eles tinham uma vida de oração e consagração. Aí Daniel então, o anjo fala com ele: por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Diga, a visão se refere a dias ainda distantes.
Ou seja, por causa do meu e do seu propósito de oração, por causa da sua busca por essa intimidade, Deus já providenciou o meu e o seu futuro. Deus já providenciou a cura, o livramento, a provisão, a proteção para o seu futuro. Ou seja, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E a Bíblia diz que Deus coloca um anjo para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Ele caminha contigo de noite e de dia, porque Ele é Deus. Ele é Deus que não desampara, e Ele vai na frente. Deus sempre chega na frente. Deus sempre chega na frente. Deus sempre chega na frente. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, quando Satanás ele consegue ludibriar Eva e de lambuja Adão caiu nessa. Eles comem do fruto que Deus havia proibido. Eles perdem a comunhão com Deus. A partir dali, o restante da humanidade ficou maldita por isso. A Bíblia diz que naquela época nem espinho a terra produzia, nem espinho tinha. Mas por causa do pecado, a terra começou a produzir espinhos. E no dia que foram crucificar o nosso mestre, quem colocar na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. Mas Deus sempre vai na frente. A coroa não pôde parar o meu mestre. A cruz não pôde parar o meu mestre. Nada pôde parar o meu mestre. A morte não pôde parar ele. O cansaço não pôde parar ele. A Bíblia diz então que quando Adão peca, Eva peca, Deus então dá a sentença. Deus olha para Adão e diz: Adão, a partir de hoje você vai comer do suor do seu rosto, vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar para sobreviver. Aí ele vira para Eva e Eva, a partir de hoje você vai ter dores ao gerar filhos. Você vai ter dores. Ele olha para a serpente. E você, serpente, a partir de hoje você vai rastejar sobre a terra. Você vai rastejar. Se ele diz que ela ia rastejar, isso dá a entender claramente que ela tinha patas. Deus dá a sentença para os três: o homem, a mulher e a serpente. Só que quem tentou contra o projeto foi o próprio Satanás. Então Deus olha para o diabo, diz: olha, Satanás, fique sabendo que o que vai nascer, imagina ele colocando a mão na barriga de Eva, dizendo: o que vai nascer da mulher vai esmagar a sua cabeça. Deus estava falando do próprio Jesus, que viria para derrotar Satanás e trazer o homem de volta para Deus. Hoje eu e você temos intimidade, podemos ter intimidade, ter livre acesso a Deus através da oração, essa intimidade, essa proximidade, por causa que Deus foi na frente
e enviou Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para finalizar, olha o que a Bíblia diz, verso 18 e 19. Então tornou a tocar-me aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado. Homem muito amado. Diga: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nós somos amados por Deus. Então aceite o amor de Deus na sua vida. Não rejeite o amor de Deus, mas se ame também, se valorize. Homem muito amado, paz seja contigo. O que ele falou? Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Diga: ao falar ele comigo, diga: ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Ou seja, o diálogo de Daniel com Deus, ele teve acesso à palavra de Deus que o fortaleceu. Está aqui o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Quer ser fortalecido? Ore, jejue, mas tudo isso é porque já estava registrado na palavra de Deus. Então tenha contato com essa palavra, porque é ela que vai te fortalecer. Não vai ser uma palestra motivacional, não vai ser. Não vai ser uma terapia motivacional, não vai ser. O que vai te fortalecer é a palavra de Deus. Ao falar ele comigo essas palavras, eu fiquei fortalecido. Eu sempre gosto desse exemplo, ele é claro. E tudo passa por situações, porque contra fatos não há argumentos. Quase todos os dias, não todos, eu me encontro com um irmão que eu conheci dentro do ônibus. Uma bênção de Deus. E alguns tempos atrás, ele fez uma revelação. Ele falou: meu irmão, eu estava lendo, ele falando comigo, eu estava lendo um livro de autoajuda. Eu estava lendo um livro de autoajuda. Olha o que ele falou comigo. E aquilo estava acabando com a minha vida. Aquilo estava destruindo a minha vida. Mas é um livro de autoajuda. Então o livro de autoajuda não resolve também. O que vai resolver é o livro que tem ajuda que vem do alto. E esse livro chama-se Bíblia Sagrada. Então nada vai substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insubstituível. O apóstolo Paulo diz que ela é digna de toda aceitação. Ah, pastor, um livro que eu gostei, tudo bem, você pode ter lido um livro, você pode, mas se não tem base bíblica, se não está em consonância com a palavra, vai te destruir. Se não tem respaldo, se não tem
ligação com a palavra genuína não é de Deus. Olha o que Jesus disse: nem todo que disser Senhor, Senhor será salvo. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Nem toda literatura que você vê por aí, nem todo livro que você vê por aí, de pessoas que se dizem homens de Deus e não são, também essas literaturas vão levar pessoas para o inferno, vão tirar pessoas da comunhão genuína e plena com Deus. Então o meu e o seu, a minha e a sua bússola chama-se palavra de Deus. A minha força, a sua força está na palavra de Deus. Então ele diz: ouvido as tuas palavras, quando ele falou comigo, eu fiquei fortalecido. Coloque de pé no seu lugar. Se você entendeu essa palavra, aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, diga glória, diga santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos nesta hora, em nome de Jesus. Feche os olhos.